Inflação continua a impor às famílias altos custos para aquisição de bens e serviços. Empresa de limpeza e saneamento de Luanda garante quadra festiva limpa e Lisal diz que tem meios prontos para a recolha do lixo na capital. Há 3 dias que as filas são intermináveis nos caixas automáticos. Cidadãos encontram dificuldades para consultar, transferir e levantar dinheiro. Daniel Chapo, presidente eleito de Moçambique, garante que as vozes de todos foram ouvidas e apela ao diálogo para superar as diferenças. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. A empresa de limpeza e saneamento básico de Luanda garantiu que os meios estão preparados para a recolha dos resíduos sólidos durante a quadra festiva. A direção da empresa diz trabalhar para evitar os habituais amontoados de lixo nas ruas de Luanda. Na quadra festiva, a produção e a acumulação de lixo são maiores. A capital do país encontra-se entre as cidades que maior quantidade de lixo produz. Os moradores do município de Viana, bairros Boa Fé e Miro, arredores do Agostinho Neto, estão preocupados com o amontoado de lixo e água parada na região. Gelson Mário diz que esta situação deve-se à demora da elisão para recolher o lixo. Infelizmente isso é assim, mas o pessoal da limpeza tem feito recolha, só que não tem feito constantemente. Por isso é que nós estamos a ver o que está acontecendo neste exato momento. Para além do contentor, que são, né? Quando o contentor está cheio, eles normalmente colocam o lixo no chão, porque a recolha não é constante. Então, se o contentor encher, a probabilidade do lixo no chão será muita. Nem que eles colocassem pelo menos 2 ou 3 caminhões, até porque a recolha fica lá mais para baixo, então facilitaria o nosso trajeto. E aqui também é um local onde, com essa toda a demanda de lixo, no período da noite há muita delinquência aqui, então fica complicado. Moradora da Boa Fé há quase 2 anos, Beatriz Paca afirma que convive com os resíduos sólidos próximo de casa há quase 2 meses. Até que não costumamos meter, mas como ali naquele lado está cheio d'água, então as pessoas estão a aproveitar já que. Mas já estávamos para o domingo tirar o lixo. Está assim há quanto tempo? Há 1 mês e tal, há 2. É muito tempo, só que as pessoas do instituição estão sempre a meter, por isso é que está sem encher. Por outro lado, Dona Verônica afirma que são os próprios moradores que jogam lixo ao chão, mas que a recolha tem sido feita. Aqui sempre tiram o lixo, o Lisale. Tiram o lixo, mas depois os moradores sempre continuam a meter o lixo. E agora ninguém sabe se saem de lá, se saem dali, se saem dali, ninguém sabe mais. Os desafios no que diz respeito à recolha do lixo e limpeza da cidade de Luanda são enormes e complexos, atendendo à sua dimensão territorial, pressão demográfica e organização dos bairros. O PCA da Elisal Gonçalves Imperial garantiu que todas as condições estão criadas para assegurar a limpeza da cidade durante a quadra festiva. Sabe que a cidade mais limpa é a que menos suja, não é a que mais recolhe. Hoje a Elisal tem estado numa dinâmica de recolha de resíduos muito grande. Nós temos sido obrigados quase que a trabalhar 24 horas por dia, com todos os custos e constrangimentos inerentes a esse modelo de trabalho. Logo, para dezembro, nós vamos manter a nossa prontidão operacional, temos equipamentos, temos pessoal, a motivação para executar os trabalhos. Vamos pedir apoio das pessoas para que consigam acondicionar melhor os resíduos, tentar acompanhar os horários de deposição que permitam que com menos dificuldades os meios consigam aceder aos contentores e fazerem a sua recolha. Morador da Cuca desde os seus 8 anos, Edson da Silva afirma que o segredo para manter o bairro limpo está na colaboração dos moradores. O lixo até não há tanto, porque até nós temos lá contentores, não há tanto lixo, é mesmo só a água, que não tem um local apropriado para onde desaguar. Temos feito limpeza, até porque o bairro da Cuca é um bairro organizado, há muita juventude lá que tem feito isso. A cidade de Luanda produz mais de 3.000 toneladas de lixo por dia, de longe uma quantidade superior ao produzido pelas outras 17 províncias.
Há 3 dias que os caixas automáticos registram longas filas para levantamento, consultas e transferências de dinheiro, situação que tem criado muitos constrangimentos e deixado agastadas as pessoas. O cenário não é novo. Filas longas e enchentes nos ATMs. É a fotografia que se verifica na província de Luanda. Há quem sai de muito longe para o centro da cidade na esperança de conseguir valores e garantir a ceia de Natal e de Ano Novo. Eu saí de Viana das 8 horas e até agora ainda não consegui levantar o dinheiro no multicaixa. E está difícil mesmo. Quanto é que vai conseguir dinheiro para tu ir no mercado comprar alimentação para trazer em casa? E amanhã que é dia 25. E dia 25 tem que se comemorar às 20 horas ou às 21 horas. Está difícil. Descrevo como uma situação bastante preocupante, por se ver. Eu acho que isso é algo ruim, como é óbvio para todo mundo, porque todo mundo quer ter acesso ao dinheiro, porque sem dinheiro não há vida. E nessa situação que nós vimos e que eu vi e vivenciei, é preocupante de ver. Temos que ter mais valores nos ATMs, visto que é uma época festiva e as pessoas estão à procura de valores, né, para fazerem compras. Então, os caixas têm que ter valores para podermos, para facilitar a população, tirar os valores para fazerem compras. Há bancos que têm muito caixa, né? Tem 5, 6, mas só às vezes um é que tem valor. E agora, onde temos a demanda de 200 ou 300 pessoas, vai sair daqui às horas. A escassez de valores nos ATMs pode ser uma estratégia da banca para evitar gastos avultados com a inflação do mercado verificado por esta altura. É o que pressupõe o economista Daniel Tendo. É a ineficiência da nossa infraestrutura bancária, ou seja, não temos uma capacidade em termos de ATM para dar resposta à demanda por dinheiro em moeda, em físico, não é? Por outro lado, a escassez de liquidez ou insuficiência de liquidez, os nossos bancos poderão estar a enfrentar limitações do ponto de vista da logística, bem como a dificuldade de reposição imediata dos valores, tendo em conta esta demanda. E obviamente que a terceira seria a alta demanda por moeda em espécie nesse momento, ou seja, em função da estrutura da nossa economia, que é excessivamente informal, as nossas famílias poderão estar a enfrentar dificuldade de pagar em moeda, em espécie, determinadas compras, porque tem que recorrer ao mercado informal e lá precisa-se de dinheiro em físico. A banca, Daniel Tendo, recomenda. Temos que fazer aqui uma estratégia de reforço logístico. Reforço logístico implica os bancos terem um monitoramento em tempo real para identificar de forma imediata quais são os ATMs que estão sem dinheiro para que a sua reposição seja imediata. E a outra questão é a renegociação dos acordos que têm com as empresas que transportam os valores, porque há um acordo já tradicional, acredito, entre as empresas, entre o banco e as empresas, mas nessa altura uma gestão eficiente obriga que os bancos redobrem ou então aumentem a quantidade de voltas que as empresas devem fazer para repor o dinheiro nos principais ATMs, principalmente aqueles ATMs mais críticos. Uma outra recomendação também seria aqui um forte investimento na bancarização digital, um forte sistema de comunicação que incentive e persuade aqui os nossos utentes, as famílias, a optarem por pagamentos eletrônicos. A equipa económica e o grupo técnico empresarial analisaram os resultados da implementação da agenda económica do país. Apesar dos bons resultados conseguidos com as medidas de alívio, a inflação continua a impor às famílias altos custos para a aquisição de bens e serviços. O encontro juntou técnicos do setor económico e operadores do ramo empresarial. A reunião foi orientada pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Em julho de 2023, o Governo aprovou um conjunto de medidas de 24 pontos, com 4 domínios, entre eles o estímulo à produção, a melhoria do ambiente de negócios e o alívio económico, que visam estimular a atividade económica em Angola. A conclusão é que as medidas contribuíram para o crescimento do Produto Interno Bruto. O fundamental neste crescimento é que o PIB continua a ser liderado pelos setores não produtivos. A agricultura está crescendo em média 4,1%.
Temos um crescimento expressivo no setor dos diamantes, em cerca de 36%. O setor das pescas também está com um crescimento expressivo, em torno de 12%. E depois temos setores como a indústria, que está crescendo em torno de 3%. E também o comércio, que está à volta de 4%. Outro elemento importante que resulta da implementação da medida desta agenda é a desaceleração da inflação. Desde abril que nós verificamos que a inflação mensal está a desacelerar. Também foram analisadas as perspectivas para o próximo ano, onde se antevê a redução da inflação e a implementação de projetos que vão suportar a atividade económica. Entretanto, há previsões de déficit nas contas fiscais de mais de 1%. Entendemos que é um conjunto de projetos, obras, que devem ser concluídos esse ano. Há um conjunto de obras que estão muito paradas e a perspectiva era sempre não acelerarmos a realização de despesas para podermos, então, garantir superávites fiscais. Mas com a necessidade de podermos concluir essas obras, então, assumidamente, vamos ter um déficit de 1,5% do PIB, mas que nos anos subsequentes poderemos ter os ganhos de concluir estes projetos de investimento público. A Comissão reconhece que, apesar das medidas de alívio, a inflação ainda impõe às famílias um nível elevado de custo de vida. Entretanto, os resultados são animadores. Os resultados que apresentamos nos animam e nos impelem a continuarmos esse caminho, fazer o nosso caminho, que é de aumentar a produção para garantir que as pessoas tenham preços ou produtos a preços mais competitivos, porque se não produzirmos, importarmos, teremos a inflação importada. Então temos de continuar esse caminho de aumentar a produção interna para ver se conseguimos conferir. Em última instância, o que se quer garantir segurança alimentar e nutricional. Isso faz-se produzindo internamente para que as pessoas tenham acesso aos alimentos. O Grupo Técnico Empresarial está animado com as perspectivas económicas para 2025, sobretudo com o contributo do setor não petrolífero, mas apresentaram preocupações ao Governo. Nós colocamos questões como o aumento da liquidez no mercado, o que é que isso depois pode se refletir na vida das populações, na economia real, na economia, como é que o país pode efetivamente continuar a funcionar e as empresas não fecharem, tanto ao nível do coordenador do GTE como ao nível dos outros presidentes das associações. Foram colocadas muitas questões ligadas à tributação, à fiscalidade. É importante que de facto se dê um alento às empresas, não está todos os dias numa imposição muito forte, pagamento de impostos, quer dizer, tentarmos encontrar um alívio ali para que as empresas não morram, supervisionar estas empresas para que efetivamente não morram, termos mais dinheiro, porque também uma das questões que colocamos é a ausência de uma classe média, e essa classe média tem pouca capacidade de compra, e eles é que têm que aquecer a economia. O ministro do Interior, Manuel Homem, inaugurou mais um posto de atendimento do Serviço de Migração Estrangeiros. A infraestrutura vai permitir um melhor atendimento ao utente, reforçando, deste modo, as ações que visam aproximar os serviços ao cidadão. A inauguração do posto do SME Marginal é resultado de uma relação de trabalho com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, com vista a apoiar os processos tramitados pela referida instituição, estando igualmente aberto ao público. O ministro Manuel Homem reconheceu as dificuldades no acesso ao passaporte e outros documentos emitidos pelo Serviço de Migração Estrangeiros. O titular do Ministério do Interior esclareceu não ser um problema de ordem material e nem da centralização da emissão do passaporte. Não se colocam questões relacionadas com materiais de serviço que devem ser prestados. A demora resulta da tramitação, provavelmente com alguma burocracia existente e que tem implicado a fila de entregas dos documentos que são solicitados ao Serviço de Migração Estrangeiros. A centralização dos processos de emissão, elas resultam de questões de segurança e de organização. E, naturalmente, o que deve ser feito é a criação de condições para que, mesmo neste formato atual, possamos com celeridade responder às preocupações que os cidadãos nos colocam. E continuamos a compreender que é um desafio, mas estamos empenhados em encontrar as melhores soluções para o mais breve possível, simplificarmos o processo
que neste momento é desenvolvido pelo SME para os documentos que são emitidos. Sobre a segurança nas fronteiras do país, Manuel Homem avançou que estão a ser desenvolvidas ações de reforço. Ao nível do Comando-Geral da Polícia Nacional, estamos a instalar nas fronteiras nacionais equipamentos de vigilância e reforço da capacidade técnica e operacional. Ainda temos um caminho longo para percorrer, quer ao nível de meios de monitoramento, meios de transporte e de apoio às fronteiras, meios de aquartelamento para os nossos efetivos que estão ao longo das fronteiras de todo o país e um pouco pelas unidades que temos também ao longo do país, mas as ações programadas, quer com o Comando Geral como com o Ministério, tenderão a irmos gradualmente resolver as questões que ainda persistem no tema da proteção das nossas fronteiras. Ministro do Interior Manuel Homem, quando da inauguração do posto do SME da Marginal, que vai prestar, entre outros serviços, a prorrogação de vistos de trabalho, permanência, ordinário, passaporte de serviço e atualização de residência. A infraestrutura dispõe de 14 áreas de serviço. O ministro da Defesa Nacional e veterano da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, considerou nesta segunda-feira que o setor da defesa registrou significativos avanços no ano que está prestes a terminar, tendo feito um balanço positivo das principais ações. João Ernesto dos Santos fez um balanço positivo das principais realizações no quadro do processo de reestruturação, redimensionamento e reequipamento das Forças Armadas Angolanas, FA, uma iniciativa estratégica que visa reforçar a capacidade operacional da Defesa Nacional. Segundo o ministro, este processo, que decorre no quadro de uma diretiva do comandante em chefe das FA, João Lourenço, para o período de 2018-2028, alcançou importantes objetivos, como a modernização das infraestruturas militares. Estão ainda em construção obras estruturantes com impacto social nas condições de vida das tropas, em que se destacam os Centros Regionais de Vigilância Marítima do Lubito e Namibe, a requalificação e construção da segunda fase do Hospital Militar Principal do Instituto Superior, a construção do novo Hospital Militar de Luanda e os hospitais militares regionais de Cabinda, Uambo e Mochico, e a requalificação da base naval de Luanda. João Ernesto dos Santos salientou ainda que, para o reforço da vigilância marítima, foram adquiridas embarcações de patrulha com o objetivo de fortalecer a Marinha de Guerra angolana na proteção da costa marítima do país. Decorre o processo de aquisição de embarcações de patrulha para a potenciação da Marinha de Guerra angolana nas ações de vigilância marítima da costa angolana. No âmbito da indústria da defesa, prossegue as ações de consolidação dos programas em curso, particularmente a produção na empresa Fabril de calçados e uniformes e na fábrica de botas e sapatos Major Canhangulo, na província de Malange. No quadro da proteção social dos militares, o ministro destacou a conclusão do recadastramento dos antigos combatentes e reajuste das suas pensões. Foi possível o Executivo reajustar a tabela de pensão de mérito dos antigos combatentes, a emissão do cartão de identidade do antigo combatente, deficiente de guerra, da viúva, do órfão e ascendente de combatente tombado ou perecido. Está em análise a emissão do passe para acesso e benefício dos serviços públicos aos antigos combatentes.
Foi ainda lançada a emissão de cartões de identidade para os antigos combatentes, deficientes de guerra e familiares de combatentes tombados com benefícios em serviços públicos. Arrancou na Huila a Operação N24, que visa garantir a segurança pública durante a quadra festiva. Estão mobilizados cerca de 5.000 agentes dos vários órgãos do Ministério do Interior e os meios técnicos nos 14 municípios da província. Arrancou esta segunda-feira, na Huila, a Operação N24, que visa garantir a segurança pública na quadra festiva. Estão mobilizados cerca de 5.000 agentes de vários órgãos do Ministério do Interior e meios técnicos nos 14 municípios da província. Para o delegado provincial do Interior, Divaldo Martins, os recursos disponíveis para a operação são os necessários para garantir um ambiente de segurança que está na expectativa dos cidadãos. Para esta fase, nós mobilizamos todos os nossos recursos, incluindo aqueles que normalmente cumprem missões de natureza administrativa. Para esta fase são também mobilizados para reforço das nossas ações de prevenção e combate às questões relacionadas com a segurança pública e, portanto, para toda a província estão mobilizados quase 5.000 efetivos, naturalmente respeitando aquilo que é a natureza das suas funções, mas estamos em crer que pelo ambiente de segurança que se vive na província, os nossos meios disponíveis e os nossos recursos serão os necessários para garantir um ambiente de segurança que está na expectativa dos cidadãos. O ano demonstrou exatamente isso e para esta fase nós também estamos em crer que será este ambiente de segurança que vai prevalecer. O também comissário da Polícia Nacional realça que a missão dos órgãos do Ministério do Interior é proteger os cidadãos do bem e combater os malfeitores. Nossa missão, como forças e serviços de segurança, é proteger e cuidar os cidadãos de bem e, naturalmente, combater e enfrentar os cidadãos de mal. Mas nós sabemos que a maior parte dos nossos cidadãos são cidadãos de bem. E é para estes que, na verdade, vai a nossa prioridade. Cuidar para que tenham, antes, durante e depois da quadra festiva, um ambiente de segurança que lhes permita festejar e celebrar quer o Natal, quer a passagem de ano. Por isso é importante sempre relembrar aos efetivos qual é a sua missão e qual é a atitude que devem ter. E falamos aqui sobre a necessidade de respeitar o cidadão, tratar o cidadão com o devido respeito e, naturalmente, para aqueles que violarem a lei, sermos rigorosos e implacáveis para cumprir também com a nossa missão de reprimir. E estamos em crer que será esta atitude que os nossos efetivos vão demonstrar durante esta fase e não só. Com a chegada da quadra festiva, os gastos com presentes, festas e viagens tornam-se uma constante, mas também um desafio para muitas famílias. Em Luanda, populares falam da importância de um planeamento financeiro nesta época, com vista a evitar exageros que comprometam as finanças no início do ano. Na época natalícia, o espírito de festa e generosidade costuma vir acompanhado de um consumo excessivo que, por vezes, se transforma num peso financeiro em janeiro. Compras por impulso, gastos em excesso e falta de planeamento podem trazer transtornos a muitas famílias. Em Luanda, por exemplo, ouvimos populares e especialistas em economia para perceber como os cidadãos estão a gerir o orçamento durante a quadra festiva e as estratégias recomendadas para evitar descontrolos financeiros. Normalmente, há necessidade de fazer uma lista para evitarmos gastos desnecessários. Porque se nós já estamos a passar por necessidades maiores, em função das dificuldades que o país está a atravessar, então eu aconselharia os angolanos, nossos companheiros de luta, para evitar gastos desnecessários, só para comprar somente o necessário. Porque realmente é só um dia. É só um dia. Não há necessidade de gastar tanto para depois passarmos necessidade no próximo mês, que é janeiro. Porque janeiro é o mês mais complicado para todos, porque se diz que por isso é o mês mais longo. Por isso o conselho que eu dou é mesmo que façamos lista para comprar somente o necessário para que o dia não passe em vão. Uma das maneiras é nós fazermos uma planilha ou planificarmos o que nós precisamos nesse mês
né? Uma vez que o mês de dezembro é um mês é um mês que as pessoas dizem que é muito extenso, mas não, aquilo é extenso em função daquilo que nós gastamos no mês de dezembro, né? Então, o que nós devemos fazer é nós fazermos uma planilha e vermos o que nós precisamos no mês de dezembro para não ficarmos a sofrer no mês de janeiro. Alguns entrevistados aconselham a não pensar apenas no hoje e comprar somente o necessário. Não pensar apenas no hoje, pensar também, no amanhã, porque muitas das vezes nós pensamos apenas em surpreender agora, queremos surpreender as pessoas, queremos mostrar, queremos postar. E não é sobre isso. Devemos pensar nas nossas condições, devemos pensar no país também, porque as coisas estão mesmo caríssimas. E então vamos lá fazer o que podemos fazer uma coisinha simbólica, só para para não passar em branco, né? E a pensar no amanhã. Então vamos comprar o necessário, não vamos exagerar e fazer economia daquele pouco que nós temos, visto que a cesta básica vai aumentando, não é sucessivamente os seus preços. Há quem sugere a compra de produtos que de facto se necessita nesta época, contando com o mês de janeiro. Penso que uma revisão prévia do que é necessário é uma das técnicas que nós podemos utilizar para que nós evitemos gasto necessário nessa fase. Porque na realidade o preço alto da cesta básica vai influenciar-se muito na análise do material que nós temos que comprar, mas o que é necessário para nós, desde que nós consigamos nos satisfazer em dezembro, de maneira a nós guardarmos qualquer reserva para o mês de janeiro. Os gastos podemos evitar da seguinte maneira, poupando uma educação financeira, fazer gastos com uma mentalidade racional, pensar no que se vai comprar e para não ter que fazer gastos exorbitantes. Por quê? Porque janeiro, na verdade, é um mês, não é, que então cobra muito de nós, é um mês em que muitas famílias ficam sem chão, então vale relembrar que a importância de poupar, gastar com uma mente inteligente. O economista José Lumbo aconselha as famílias nesta época de Natal a terem um consumo mais moderado, quer a nível pessoal ou familiar, e a olhar para o que é prioridade e o que não é. Esta época é uma época que deve existir aqui uma conciliação muito mais prática da parte das famílias, no sentido de aproveitarem o momento para celebrarem a quadra festiva, portanto a época natalícia, e também aproveitar o momento para ter um controle nos gastos, nas finanças pessoais, nas finanças da família. Esta altura, se calhar aqui as famílias têm de olhar num consumo mais moderado, do ponto de vista dos gastos, olhar nas principais prioridades, como por exemplo uma lista orçamental, não é, fazer de facto uma lista orçamental que pode lhe ajudar a ter assim um dezembro agradável, de modo que não tenha um janeiro extensivo, que não encontre um janeiro muito extensivo. Por exemplo, buscar questões muito mais práticas. Esse momento é um momento de presentes, as pessoas oferecem muitos presentes. Se não tem condições para fazer, pode enviar uma mensagem, portanto, uma questão mais prática, mais econômica. Vai buscar questões muito mais tradicionais nessa época para que evite gastos excessivos. A Ilha do Mussul registra a grande afluência durante a quadra festiva. O destino turístico é um dos pontos preferidos de muitas famílias, mas nestes últimos 2 dias registrou-se um fraco movimento. Um movimento calmo, tanto de saída quanto de chegada das embarcações com destino à Ilha do Mussul, um dos maiores destinos turísticos do país, recebe normalmente cerca de 2.000 cidadãos provenientes dos vários pontos de Angola e não só. São famílias, casais e grupos de amigos que desejam aproveitar esta época natalícia perto do mar. O embarcador, há cerca de 15 anos, Júlio Antônio, garante que o movimento das pessoas ainda está fraco por conta da chuva. De momento está ainda fraco, o ambiente ainda está fraco, porque também a chuva está a estragar aqui, os clientes estão a aparecer pouco devido ao lixo também. Estamos a esperar que tudo corra da medida possível do mais melhores. Praticamente já estamos esse é o 4º dia a chover e os clientes, praticamente os turistas não estão conseguindo no Mussul. Trabalho aqui há 2 anos,
No momento aqui no Capsoca está mais ou menos, através da chuva. Estamos vendo um pouco os clientes, mas lá dentro do Mussulho, alguns clientes estão a entrar com os barcos deles. A Capsoca mesmo fica cheio, a praia aqui mesmo fica lotado, muitos clientes aqui na beira. Gostamos mesmo como fica lotado, a gente mesmo trabalha muito, batalhamos mesmo muito. Até fechamos mesmo aquelas horas 22, 23, através dos clientes que querem entrar. Por outro lado, para quem pretende chegar ao Mussulo a partir do embarcadouro da Capsoca, o cidadão terá de pagar 1.000 kwanzas, valor que, segundo os moradores, foi alterado por conta da quadra festiva. Infelizmente, quando chega a época natalícia, o preço do barco sobe, e sobe circunstancialmente. Por quê? Porque o preço é 500 kwanza, sobe 800 kwanza, depois vai subir 1.500 kwanza, e os agentes reguladores, a capitania, a polícia fiscal, têm conhecimento do que se passa aqui e não fazem nada, porque é quadra festiva. Por ser quadra festiva, eles continuam a subir o preço sem justificativa nenhum. Você é morador do Mussulo, você é trabalhador do Mussulo e o preço sobe sem nenhuma justificativa. Do Mussulo o máximo é 800, mas neste momento, através do que das festas, está a pôr mini kwanza a cabeça. Está muito caro, mini kwanza. Lá nós partimos de lá do Mussulo, o povo do Mussulo é 500 kwanza a travessia, chegar aqui é 800 para ir. Nesta segunda-feira, a maior parte das pessoas que desembarcavam eram funcionários da ilha, que alegam que o movimento na zona está calmo. Esse ano fiz 2 anos a trabalhar aqui no Mussulo. Olha, de momento não tenho ainda conhecimento disso, ainda não sei se o preço subiu ou não. O movimento está tudo calmo, graças a Deus esse não é o momento que é tarde seguinte. Acho que daqui a mais alguns minutos as pessoas vão entrar no momento seguinte para poder passar as quadras festivas lá no Mussulo. No Mussulo, os turistas permanecem habitualmente em tendas, resorts, vivendas familiares ou clubes. A ilha está localizada a sul da província de Luanda e é envolvida por uma série de pequenas ilhas. Relembrar também que a Polícia Nacional lançou no dia 20 deste mês a operação de asseguramento para a quadra festiva, designada N24. E no Natal as mesas ficam cheias de iguarias, mas os nutricionistas alertam para o risco de consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, comuns nesta época festiva, e estes mesmos produtos associados a problemas como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares podem comprometer a saúde a longo prazo. Na quadra festiva, as mesas ganham cores e sabores, mas também uma presença crescente de alimentos ultraprocessados, conhecidos pelo alto teor de gorduras, açúcares e conservantes. A estudante de nutrição Aida Basílio alerta que o consumo excessivo destes produtos pode aumentar os riscos de contrair várias doenças cancerígenas. Os riscos são imensos, variáveis. Infelizmente, houve uma fase que nós achamos que seria muito boa a industrialização, mas hoje estamos a ver muitos riscos, inclusive causando doenças e até levar mesmo à morte. É muito importante conhecer o produto, principalmente hoje em dia temos produtos com maior quantidade de conservantes e um teor muito elevado de conservantes, corantes. Então é importante nós termos cuidado, ler mesmo o rótulo e ver o que compõe este produto. A data de produção, como é que ele é feito, como é que ele é conservado, qual é o teor que usam para manter aquele produto estável. Porque os produtos industrializados estão a causar N problemas de saúde, como problemas de câncer, problema do estômago, e maior parte das doenças que nós hoje temos, e algumas até não são qualificadas porque não conseguem encontrar a origem, mas a maior parte das doenças vem através de uma alimentação à base de produtos industrializados. Para esta fase natalícia, a especialista defende o uso de produtos naturais. Nesta fase é melhor optar por produtos naturais. Tem um lema muito importante que eu gosto muito de basear, é que
toda alimentação que é criada pela natureza, ela é à base de produtos naturais como os legumes, verduras, frutas e animais. São alimentos que Deus criou. Esses alimentos são os mais naturais possíveis. Agora, quando passa já pela industrialização, aí já começa a mudar o conteúdo do alimento, faz com que ele dure mais tempo, mas contrapartida causa danos ao nosso corpo. É importante nós vermos isso. Aida Basílio reforça ainda a necessidade dos pais saberem o que escolherem para a ceia do Natal. Para nós termos uma boa alimentação, uma base, é importante ter produtos naturais e saudáveis. Nós normalmente optamos por produtos que contêm todos os nutrientes, que é a base de carboidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerais, fibras. E é muito importante nós sabermos sobre o que escolher para levar para a nossa mesa. Porque não queremos que tenhamos uma data festiva com problemas de saúde. Então, às vezes não é necessário ir para o laboratório, só a característica do alimento já nos mostra se ele está bom ou não, bem conservado. Os munícipes de Calandula, província de Malange, estão preocupados com a falta de serviços sociais na região e o número crescente de crianças fora do sistema de ensino. Quase 96 anos depois da sua fundação, o município de Calandula, em Malange, ainda debate-se com a falta de água potável e energia elétrica, situação que consiste em preocupação para os munícipes. André João afirma que atualmente nem todos os moradores têm energia elétrica em casa. Energia nem todos têm possibilidade de tratar os documentos para a energia posta na casa dele. Isto está dependente agora segundo os seus esforços. Temos dificuldades na água. Há pessoas que estamos a usar, quer dizer, a água que nós usamos aqui não é água potável. Alguns munícipes afirmam que atualmente consomem água do poço e sem nenhuma qualidade. Antes consumiam a água que derivava das pedras de Calandula, aqui onde nos encontramos. A água não é favorável. Antigamente bebíamos água da esquerda. A água da esquerda era potável. Agora, hoje em dia, não estamos a ver a água boa. Agora, hoje em dia, estamos a utilizar a água dos poços. O canal principal era da esquerda. Aquele era o motor que vinha de lá, que dava água para todo o município. Mas agora, hoje, o município... Totalmente o município completo não tem água. Para resolver a situação da água potável, o administrador em exercício de Calandula, Kita Ferreira, assegurou que está em curso o projeto Manivela Zero. O programa de combate à pobreza, que é o programa que taxativamente a administração municipal tem um projeto Manivela Zero. O programa de Manivela Zero é, na verdade, retirar as manivelas e fazê-las em sistema de água. Nós, no combate à pobreza, só até agora nesse exercício, já fizemos entrega uma média de 10 sistemas de águas. Agora, recentemente, entregamos o sistema de água com uma média de 7 chafarizes na comuna do Cota aqui, que dista perto de 35 km da sede municipal. E nosso projeto é fazer com que os munícipes, nos bairros próximos, nas comunas, terem então os pequenos sistemas de águas. Quanto ao setor da educação, Maria Domingos garante que os filhos não frequentam a escola por falta de professores. Agora a escola também não tem escola de 5 anos, de 6, então eles conseguiram vir aqui na cidade através da estrada dos táxis, sempre estão mesmo ali em casa. A administradora já ia ver, mas também não conseguiu meter lá o professor. A escola sim existe, mas são mais aqui na sede. Há bairros, por exemplo, que estão aqui a 15, 20 quilômetros, ainda não tem escola e as crianças por vezes percorrem 30 quilômetros, que é para poder chegar até o local onde tem escola. Então isso é a maior preocupação que temos. Sobre esta temática da educação, Kita Ferreira disse que a principal dificuldade é a falta de salas. Bem, nós temos, sim senhora, na verdade, debilidade por falta de sala de aulas. Agora, recentemente, nós inauguramos no dia 20 de sexta-feira, última, inauguramos sala de aulas aqui na vida sede municipal. Nós temos, sim senhora, dificuldade de sala de aulas e esperamos que, claro, o próximo ano teremos muitos desafios. Vamos incluir então na nova carteira de projetos para o próximo exercício, ou melhor, já incluímos
para a construção de novas salas de aulas, não é? E esperemos um novo concurso público para que tenhamos também mais professores para Calandula. O município de Calandula, na província de Malange, conta com uma população estimada com cerca de 100 mil habitantes. Vamos fazer uma curta pausa, voltaremos com outras matérias de atualidade. Até já. Estamos de volta e com o espírito de Natal. Os fiéis estão hoje a comemorar o nascimento de Jesus Cristo, uma data que marca o amor, a compaixão e também a confraternização. Nós estamos a acompanhar estes momentos porque vários fiéis juntam-se neste dia para a Missa do Galo. Vamos em direto ao encontro do repórter Ernesto Jaime. Ernesto, muito boa noite. Os fiéis estão já reunidos para olharem para este dia que é importante, que marca a compaixão e o nascimento de Jesus Cristo. Boa noite, Laurinda Calças. Boa noite à audiência que nos acompanha a esta hora no Girassol Jornal. Falamos a partir da paróquia de São Carlos Luanga, propriamente na urbanização Nova Vida, onde decorre a Missa do Galo, uma missa que já é tradição por parte da Igreja Católica, que visa então celebrar o nascimento de Jesus Cristo, conforme acreditam os fiéis católicos. Vamos a uma conversa rápida com a missionária Zuleide Scariote para mais detalhes sobre esta missa. Irmã, boa noite, em direto para o Girassol Jornal. Qual é a importância desta missa que estamos a celebrar hoje para os fiéis católicos? Boa noite. Hoje a celebração é muito especial porque é uma celebração de Natal. E nós, católicos, celebramos com muita esperança, com muita paz, pedindo realmente a paz. É o nascimento de Jesus, é o nascimento que Jesus, é o momento que Jesus renasce no nosso coração. Porque temos fé, temos esperança e queremos também pedir nesta noite, nesta grande celebração, pela paz no mundo, pela paz nas nossas famílias, pela paz para os jovens, enfim. Que esse Jesus humano e divino renasça em nossos corações. O mundo, de certa forma, vai sofrendo algumas metamorfoses e, obviamente, aquilo que são as leis que norteiam, ou as doutrinas que norteiam a Igreja pode, de certa forma, moldar ou adaptar-se à realidade. A celebração da Missa do Galo mudou ao longo dos anos e, se assim, gostaria de saber de que maneira. Não, hoje a missa é realmente de Natal. Hoje a missa é a noite de Natal, é a celebração do nascimento de Jesus. Então, é um momento especial para nós católicos. É isso que tenho também para testemunhar. Muito obrigado. Foram então as palavras de Zuleide Scariote, missionária da Igreja Católica. Neste momento decorre a missa do Natal, como já foi aqui referenciado pela irmã. É importante destacar aqui que esta celebração acontece e é de extrema importância para aquilo que é o calendário litúrgico da Igreja Católica. Obviamente que é esta fotografia que podemos fazer aqui nesta noite, quando faltam poucas horas para o 25, para o Natal, a data então que os fiéis católicos acreditam ser a data do nascimento de Jesus Cristo. É este o anotamento que podemos fazer aqui e devolvemos o sinal. Boa noite, Laurinda. Boa noite, Ernesto. Está numa das paróquias onde os fiéis estão a comemorar o nascimento de Jesus Cristo, o amor e a compaixão. E vamos continuar neste jornal olhando para a mensagem de final de ano do Presidente da República, que traz como um dos focos o anúncio dos indultos a condenados no âmbito dos 50 anos da independência.
angolanas e angolanos, caros compatriotas. Chegamos ao período do ano em que as famílias e amigos se reúnem, não só para comemorar, para festejar e repartir ofertas, mas também para se fazer uma análise retrospectiva do que foi o ano que termina e perspectivar o que o novo ano nos pode trazer de bom na nossa vida pessoal, social, profissional e de negócios. O ano de 2024 foi marcado por uma série de acontecimentos que nos moldaram como nação e mostraram mais uma vez a nossa capacidade de enfrentar adversidades e de avançar com determinação. Os nossos jovens estão a colocar o nosso desporto a um nível que desperta a atenção e merece o reconhecimento do nosso continente e do mundo. Todas as modalidades têm vindo a crescer, a produzir campeãs e campeões, que trazem já um respeitável número de taças e de medalhas das competições internacionais em que participam. Ano após ano, temos vindo a fazer tudo para proporcionar ao povo angolano melhores condições de vida, no acesso a bens alimentares, à água potável, à energia elétrica, à saúde, à habitação, ao ensino de base superior e ao emprego. A grande aposta do Executivo tem sido no desenvolvimento econômico sustentável, reduzindo progressivamente a dependência do petróleo e aumentando o foco sobre a agricultura, em especial a familiar, o agronegócio, a indústria, a inovação tecnológica e a criação de um ambiente de negócios competitivo e atrativo para o investimento estrangeiro. Com reformas fiscais profundas e a promoção da diversificação econômica, começamos a ver sinais claros de recuperação, tendo-se verificado que a agricultura, a indústria e a energia renovável mostraram-se como pilares fundamentais para o nosso desenvolvimento sustentável. O nosso interesse, acima de tudo, é que essas ações contribuam de facto para a constante melhoria das condições de vida dos cidadãos, para a redução das desigualdades e a inclusão social, para a proteção dos mais frágeis e desfavorecidos, das crianças, das mulheres, dos velhos, dos doentes e incapacitados. Por essa razão, o combate à pobreza, ao desemprego e à desigualdade social continua a ser uma prioridade. O programa de inclusão social teve um impacto direto nas comunidades mais vulneráveis e diversas medidas foram adotadas para melhorar o acesso à saúde, à educação e aos serviços básicos em todo o território nacional. Para que todos estes propósitos tenham realização efetiva e duradoura, é indispensável a participação ativa e cívica de todos os cidadãos, em especial da juventude, força e garantia do futuro, e das mulheres, que desde sempre tiveram e continuam a ganhar um acentuado protagonismo na nossa sociedade. Caros compatriotas, esta data apela sobretudo ao renovar de esperanças e ao estreitar de laços entre todos os angolanos no reforço da paz e da unidade nacional, duramente conquistadas. Esperamos que, na medida do possível, todos possam celebrar esta data num clima de festa, de alegria, mas também de responsabilidade, evitando os excessos, pelo que apelo às autoridades competentes que saibam manter a paz, a ordem, a segurança e a tranquilidade das famílias e das comunidades. Dentro de dias, entraremos em 2025, ano em que Angola e os angolanos comemoram os 50 anos da independência nacional, acontecimento de importância relevante
na nossa história de luta contra a colonização, a escravatura e a dominação estrangeira, na nossa história de construção de um país soberano, livre e independente. Foi concebido um amplo programa de comemorações que terá a participação de todos os angolanos, que compreende todo tipo de atividades políticas, culturais, académicas, científicas, desportivas, religiosas, inaugurações, condecorações de cidadãos que nesse período se distinguiram em vários domínios da vida nacional. No quadro do 50º aniversário da Independência Nacional, nos próximos dias vou assinar o decreto presidencial que indulta um certo número de cidadãos condenados e que cumprem penas nos estabelecimentos prisionais, ato que voltará a acontecer ao longo do ano em datas a determinar. Uma palavra de conforto aos doentes acamados, aos cidadãos que se encontram a cumprir penas nos estabelecimentos prisionais, aos médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde em serviço de turno, aos militares, polícias, bombeiros, tripulações e equipas da aviação e marinha, aos trabalhadores das sondas e outros que, por dever de ofício, estarão privados do convívio familiar. Desejo a todo o povo angolano uma quadra festiva feliz e que o novo ano seja portador da realização de muitos sonhos adiados. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Habitual mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Vamos seguir em Benguela. O governador Manuel Nunes Júnior recebeu cumprimentos de fim de ano de várias entidades ligadas à vida da província. Na ocasião, o governante destacou a vinda do presidente norte-americano e a importância do corredor do Lobito para o desenvolvimento de Benguela e do país. No discurso de Manuel Nunes Júnior há pouco tempo nos destinos da província de Benguela, o destaque no balanço do ano 2024 é, sem sombra de dúvidas, a visita do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, em Angola, onde fez igualmente referência à importância do corredor do Lobito. De entre estes projetos, destaca-se o do corredor do Lobito, ao qual teremos de dedicar uma atenção muito especial, tendo em conta as suas repercussões na vida das populações e em toda a economia do país. A importância estratégica deste projeto é tão grande que o mesmo constituiu o foco da recente visita ao nosso país do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, nesta que foi a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos da América a Angola. A este respeito, devemos realçar o louvor e o reconhecimento feito por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, titular do Poder Executivo e comandante-em-chefe das Forças Armadas angolanas, a todos os que aqui na província estiveram engajados na preparação e organização com sucesso deste evento histórico, bem como o comportamento cívico e hospedeiro demonstrado pelo nosso povo. Manuel Júnior está preocupado com a atual situação da educação na província e carrega como um dos desafios para 2025 minimizar o número de crianças fora do sistema de ensino. Temos na província problemas difíceis e um dos problemas mais difíceis que temos é na educação, sendo aqui de destacar as crianças que estão fora do sistema de ensino e o grande número de crianças que estudam em salas de aula precárias, isto é, em salas sem as condições técnicas e pedagógicas adequadas e requeridas para um normal processo de ensino e de aprendizagem. A província de Benguela tem um grande número de salas de aulas inapropriadas, de acordo com o diretor do Gabinete Provincial da Educação, que fala em desafios para o próximo ano que se avizinha. Nós temos vários desafios
E esses desafios, a princípio, vamos procurar minimizar e diminuir o impacto negativo que tem estado a exercer sobre a qualidade do ensino. Então são palavras acalentadoras, é uma mensagem de esperança, de motivação, e nós vamos passar também essa mensagem para todos os nossos colegas e cada um fazendo a sua parte, naturalmente que poderemos alcançar os objetivos almejados para o próximo ano. A cerimônia juntou diversas individualidades da província de Benguela no Palácio do Governador Provincial, nos cumprimentos de fim de ano de 2024. Daniel Chapo, presidente eleito de Moçambique, garante que as vozes de todos foram ouvidas e apela ao diálogo para superar as diferenças. O candidato presidencial Venâncio Mondlane alerta que se avizinham dias difíceis, acrescentando que ou se organiza o país agora ou então nada feito. A proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional levou o caos às ruas em diversos pontos do país. Daniel Chapo garante que as vozes de todos foram ouvidas e apela ao diálogo para superar as diferenças. As declarações do presidente eleito de Moçambique foram transmitidas no Facebook da Prelimo e preferidas após a proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional, que confirmaram a vitória de Chapo com 65,17% dos votos. A proclamação dos resultados eleitorais levou o caos às ruas em diversos pontos do país, com o registro de feridos a tiro e um rastro de destruição ainda por calcular. Chapo diz ter chegado ao momento de pensar sobre a melhor forma de criar uma realidade democrática representativa da riqueza e diversidade do país, e tal deve ser feito com calma e serenidade, acrescentando que é necessária a construção de uma nova arquitetura democrática que responda às aspirações da sociedade, a todos os estratos sociais e principalmente à juventude, aos militantes, simpatizantes, membros e apoiantes de todos os partidos políticos. Asseguro que a vossa voz foi ouvida e vamos trabalhar durante esses dias. Que o nosso sistema eleitoral necessita de reformas profundas, todos nós concordamos. Precisamos construir uma nova arquitetura democrática que responda às aspirações da nossa sociedade e não apenas aos interesses partidários. Estou disposto a liderar estes processos de reformas. Quero ainda aproveitar esta ocasião para dizer que chegou a hora de pensarmos com calma e serenidade sobre a melhor forma de criar uma realidade democrática que envolva os diversos atores que representam a riqueza e a diversidade do nosso país. Essa realidade é a nossa força. O diálogo é a chave para superar as nossas diferenças. Roma corre contra o tempo para o Jubileu 2025, que começou oficialmente hoje às 19 horas com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro pelo Papa Francisco. Aos fiéis que se deslocam em peregrinação a Roma, o Papa concede uma indulgência plenária que lhes permite obter a remissão total das penas temporais relacionadas com os pecados praticados. 4 mil milhões de euros de investimentos e mais de 1.000 estaleiros abertos para a reabilitação, a mobilidade ou acolhimento dos peregrinos. De acordo com o Dicastério para a Evangelização, responsável pela organização do Jubileu, são esperados em Roma cerca de 30 a 32 milhões de peregrinos durante todo o Ano Santo, que terminará a 6 de janeiro de 2026. Aos fiéis que peregrinam Roma, o Papa concede indulgência plenária, uma graça especial da Igreja Católica que permite a remissão total das penas temporais derivadas dos pecados cometidos, oferecendo uma espécie de reset espiritual. O Jubileu nasceu nos anos de 1300 como um acontecimento popular, entendido como um tempo de grande e capilar perdão dos pecados, que não deixa de fora nenhum aspecto da vida pessoal, comunitária e social. Explica Dom Francesco Scalzotto, funcionário do Dicastério para a Evangelização. O acontecimento recupera também a antiga tradição do Jubileu bíblico, que era realmente um tempo de libertação, de paz e de laços sociais. O Jubileu 2025 a levar-nos para mais um curto intervalo. Já voltamos.
A Seleção Nacional defronta neste sábado a sua similar do Lesoto em duelo referente à última etapa de qualificação ao CHAN do próximo ano no Quênia, Tanzânia e Uganda. A seleção continua a preparar o duelo contra o Lesoto. Com o objetivo de carimbar presença no campeonato africano reservado a atletas que militam nas provas internas, os Palancas Negras trabalharam na manhã desta terça-feira no Estádio Nacional 11 de novembro, palco do encontro de sábado. O médio Antônio Malamba, do Clube Desportivo da Huila, sabe que não terão um jogo fácil, daí estarem a trabalhar fortemente para anularem todas as investidas do Lesoto. Vitória, 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 que não será um jogo fácil, como já aconteceu no jogo passado na segunda parte, que o adversário cresceu no jogo e nós não podemos facilitar, vamos entrar com tudo para poder garantir o apuramento nesse caso. Angola traz uma vantagem da primeira parte, ou melhor, do jogo da primeira mão em Durban, África do Sul. No entanto, o extremo do Bravos do Maqui, de 29 anos de idade, Luís Manico, sublinhou que não vão descansar à sombra daquele resultado, pelo que vão lutar para fazer melhor no Estádio Nacional 11 de novembro. Estamos afinando as arestas, né? Salvaguardando aquilo que foi o jogo passado. E esperamos e estamos a trabalhar para fazer um resultado igual ou positivo, razão pelo qual a cada dia que passa temos trabalhado para os mesmos feitos. Nos 14 encontros já disputados entre as duas seleções, Angola venceu 9, perdeu 2 e há 3 empates pelo meio. O CHAN do próximo ano será realizado por 3 países, nomeadamente Quênia, Tanzânia e Uganda. Os novos membros da Federação Angolana de Futebol garantiram fazer o melhor em prol do futebol nacional. São ex-praticantes que brilharam nos relevados deste país e não só. Agora, nas vestes de dirigentes, pretendem dar o melhor de si para o bem da modalidade que se chama futebol. Irene Gonçalves, responsável pelo futebol feminino da FAF, já tem um plano traçado para os próximos 4 anos. Tem muita coisa que tem que se fazer para realmente mudar aquilo que é o paradigma atual do futebol feminino. A gente vê o desenvolvimento a nível mundial e aqui em África realmente há muita aposta de vários países, aqui mesmo da nossa zona da COSAFA, e nós estamos a ficar para trás, está na hora de nós realmente desenvolver de forma sustentável, apostar nas seleções jovens. Nós queremos ter um futuro brilhante, ou fazer um projeto de daqui a 3, 4 anos podemos estar entre as melhores equipas africanas, é necessário apostar na base. A gente vê pouco jogo das nossas seleções jovens, mesmo a nível da COSAFA, não participam, sub-17, sub-20, e a nível da seleção sênior, temos que melhorar a competição interna, fazer campeonato nacional ou Liga Nacional de Futebol Feminino. O antigo defesa central e capitão dos Palancas Negras, Carlos Alonso Cali, nesta altura responde pelas seleções nacionais, fala em confiança nos processos. Temos os objetivos traçados, mas acima de tudo temos que confiar muito no processo, confiar muito em quem está à frente agora da nova direção, para que o nosso futebol continua realmente a seguir o caminho que todos nós pretendemos, continua a dar as alegrias e continua a unir este nosso grande país que é Angola. Esteve no ativo durante 27 anos como árbitro FIFA. Hélder Martins será o presidente do Conselho de Arbitragem da FAF. O antigo internacional tem como prioridade resolver a questão dos pagamentos dos árbitros feitos pelos clubes. Aquilo que eu posso apresentar como primeiro desiderato, que aliás nós usamos também durante a nossa campanha, era ser o organismo que trata da competição, no caso o Girabola, poder assumir as despesas de arbitragem. Isto também evitando que os clubes, além de outras dificuldades e outras despesas que já têm, possam embarcar mais também na questão dos custos de arbitragem. Nós, inclusive, enquanto projeto da Liga Profissional, que o presidente era agora o atual presidente também da Federação, já tínhamos este desiderato de ajudar a Federação no sentido de, portanto, criarmos a Liga Profissional, e a primeira bandeira também, o primeiro compromisso era de facto pagar as despesas de arbitragem. Em relação àquilo que vai ser o nosso trabalho, é de facto ampliarmos também o mecanismo e a dinâmica das formações para formarmos melhor os nossos árbitros e, como disse, evitarmos as reclamações dos clubes que são os maiores protagonistas daquilo que é o nosso campeonato e que não devem de facto estar numa competição com muitas reclamações.
Membros do Conselho da Auscultação das Comunidades apresentaram as grandes preocupações dos munícipes de Lóvoa. A governadora da Lunda Norte, Filomena Misaires, dentre as principais preocupações, destaque para a construção de mais escolas e reabilitação célere do Hospital Municipal de Lóvoa. Nesta época natalícia, os munícipes de Lóvoa se reúnem entre amigos e familiares, momento em que preferencialmente degustam o peixe sombi e a carne de caça. A refeição, segundo alguns munícipes, é acompanhada com fungo misto ou de bombom. É bem verdade, aqui no nosso município de Lóvoa nós alimentamos, nessa época de Natal, nosso peixe fresco, que nós chamamos sombi, e folha de batata que nós comemos. E comemos também jimboa e quiabo. Esses são nossos pratos preferidos que nós comemos aqui ao nosso município de Lóvoa. A família aqui convive como atendendo à sua especificidade do município, em termos da comida tradicional. O prato que temos preparado aqui é mais o macosso, temos o nosso peixe do rio, que é o sombi, aí aquela carne de caça, os nossos papais são caçadores, temos ali na mesa, tem tido também o porcozito ali e o nosso fungo branco. Dada a sua peculiaridade, muitas pessoas vêm de Luanda e de outras províncias para consumir o peixe sombi. Pessoal de Luanda, até estamos a ver uns candongueiros que andam ao mesmo ir lá. Assim que estou a falar, na minha área deixei candongueiros aí a fazer o trabalho daquelas folhas que fumbam. Há pessoas mesmo, que são mesmo do Luanda, que tiram esse produto e levam em Luanda. Para aqueles que vêm distantes, no caso de Luanda, como outras províncias, como se diz, aquilo que você encontra, né, é aquilo que você come. Quer saborear do prato, então nós devemos mostrar, na verdade, o que nós consumimos localmente. É mais ou menos isso. O pároco da Diocese do Dundo e Lóvoa fala sobre o significado do Natal na perspectiva religiosa. O Natal é um tempo em que celebramos o nascimento do menino Jesus, mas também é um tempo dedicado à família, espaço de confraternização, de alegria, de amor e, sobretudo, de solidariedade. E a governadora da Lunda Norte, Filomena Misaires, apela às famílias angolanas a partilharem o amor ao próximo e evitarem os excessos durante a ceia de Natal. O Natal é um perdão, o Natal é o carinho, é o amor. Dizer que a todos munícipes, a toda a população do município do Lóvoa e não só em particular da província da Lunda Norte, desejo a eles um Natal feliz e um ano próspero. Vamos festejar o Natal com as condições que nos oferece. Alguns pontos de comércio ambulante aqui na Lunda Norte era de bastante movimento para comprar o essencial. O Natal na província da Lunda Norte a encerrar esta edição de terça-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela sua atenção. Boa consoada. Boa noite. Passe bem.